Uma coisa muito comum da gente ver nas redes sociais são leitores de primeira viagem, leitores que estão começando a entrar na obra do José Saramago, terem uma grande dúvida, uma grande pergunta e às vezes até um grande pânico de querer saber como ler um livro que não tem pontuação. Geralmente eles ficam, como que eu vou ler? Como que eu vou ler? Não tem travessão, não tem interrogação, não tem exclamação. Como que eu vou ler esse livro? Então a gente resolveu fazer um vídeo onde a gente vai dar alguns caminhos, alguns passos para você conseguir adentrar a obra desse escritor que é José Saramago. E esse é o vídeo que você vai ver hoje. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dar de dica para quem quer adentrar na leitura do Saramago com essa pontuação é: o Saramago é um escritor como qualquer outro. Ele não é um escritor diferente, ele não veio de outro planeta e ele escreve como qualquer outro escritor escreve, através de palavras. Ele usa uma pontuação diferente? Usa. No entanto, a pontuação diferente é assim como é diferente qualquer modo de escrever de qualquer escritor. Cada escritor tem a sua própria língua, ou seja, a sua própria forma de dizer as coisas que quer dizer. Claro que o Saramago também teria a sua, e no caso ele encontrou essa forma de escrever dele no meio já da carreira. Existem obras de Saramago que não têm esse tipo de escrita, como, por exemplo, O Ano da Morte de Ricardo Reis, em que conta o último ano de vida de um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Mas, bom, ele é um escritor como qualquer outro, mas ele apresenta algumas dificuldades, algumas particularidades, né? E como que a gente pode encarar essas particularidades? A primeira coisa que eu diria é leia. Como os escritores têm essa língua própria, é só conforme a gente vai lendo os livros deles que a gente vai se acostumando à língua dele. A gente vai adentrando o universo dele, vai adentrando o modo dele de dizer as coisas, e aí a gente vai se acostumando, a gente vai assentando o nosso tipo de leitura com o ritmo que ele impõe. Então a primeira dica é sair lendo. Se você vai começar a ler o Saramago, em breve você já vai entender quando ele está fazendo pergunta, quando ele está fazendo um diálogo, como que ele vai colocando as coisas. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção na hora de ler os livros do Saramago é que a pontuação dele não falta. Ele não deixa de usar coisas. Pelo contrário, e isso é ele mesmo que diz sobre a própria escrita, ele usa um excesso de pontuação, mas é um excesso que não está lá. Ou seja, o que ele quer fazer é assim como a gente faz com os sinais de trânsito. Cheios de sinais de trânsito, a gente deixa de prestar atenção em como dirigir. A gente só vai dirigindo, ele avisa, tá vermelho, a gente avisa que tem que virar, a gente avisa que tem que parar. Quando a gente está passando por um cruzamento, por exemplo, que não tem sinal, a gente redobra a nossa atenção. A gente vai passar com muito mais cuidado, com muito mais atenção nas minúcias. Então o que o Saramago faz ao tirar a pontuação é aumentar o nosso engajamento na leitura. Então a gente tem que ler com muito mais lentidão, com muito mais calma, para a gente não perder aquilo que está sendo escrito. Então, no fundo, o que ele está fazendo é aumentar o nosso engajamento com a leitura, tirando da gente os códigos em que a gente já está acostumado a se assentar. Esse é um segundo ponto muito importante para ler as obras do José Saramago. Um outro ponto que eu acho muito importante para quando a gente vai ler esse tipo de leitura dele sem pontuação é entender que ele usa vozes. Então, ele tem um narrador muito forte, muito presente. Em alguns casos é um narrador que é até muito intrometido na história e que ele comenta muito as coisas o tempo inteiro. Então a gente começa a identificar a voz que é a do próprio narrador e a voz que é a do próprio personagem. Em geral, o narrador dele conversa com o personagem dele, ele se mete a pensar pelo narrador, a comentar as coisas que o personagem está fazendo. Então, prestar atenção no tipo de narrador que o Saramago usa também pode ajudar muito nessa leitura dos livros dele. E mais um último ponto que eu acho muito importante para a gente conseguir adentrar na leitura do Saramago é entender que as histórias dele funcionam quase como uma alegoria. Ele mistura um pouco do que seria o fantástico, tipicamente do realismo fantástico, com uma coisa muito grande do realismo. Então, por exemplo, ele parte de uma pergunta que é, no caso desse livro aqui, A Jangada de Pedra, e se a Península Ibérica se destacasse da Europa? E aí ele destaca a Península Ibérica da Europa e faz ela ficar vagando pelo deserto. Deserto? Eu falei deserto? Não, é oceano, é oceano. Essa premissa em si, ela não é realista, ela é fantástica. Mas ele trata ela de maneira absolutamente fantástica, analisando todos os meandros políticos, sociais, econômicos e subjetivos das personagens que isso acontece.
E isso vai sendo traduzido a partir das vozes que ele vai intermeando dentro da própria narração. Então, uma outra maneira de adentrar o livro é ir percebendo quando que o Saramago aciona uma voz, um texto, um tipo de coisa que ele está querendo dizer. Ficou confuso, né? Eu quis dizer que na anterior o narrador fala com a voz dos personagens. E nessa agora, o narrador fala com a voz de instituições, como a polícia, o Estado, essas coisas, só isso. Eu acho que dominando essas formas de narração do Saramago, você vai conseguir ler ele com muito mais tranquilidade, sem desespero, e aí você vai ter um momento que você vai falar assim, gente, eu acho que o Saramago pontua até demais, ele tem até ponto excessivo. Talvez ele pudesse até dizer um pouquinho menos para deixar a nossa cabeça dizer um pouco mais. Esse foi mais um vídeo do Nota Terapia. Siga nossas redes sociais e volte sempre para assistir eu falando algumas besteiras aí sobre literatura, arte e o que me der na telha. Até mais!